E também quero agradecer a UFMG e a UFOP e a SBEM por estar aqui, a todos vocês, né, que na sexta-feira, e aí a todos nós, né, que estamos com essa garra aí. E falando só um pouquinho, ela já deu a dica de eu me apresentar, falar um pouquinho da trajetória, deixa eu ver, né, controlar o tempo. Então, eu me aposentei em 92, desde lá eu sou inativa no meu contra-cheque. Em outro lugar, sabe? E trabalhei em vários projetos do MEC, não quis me agregar novamente à universidade, nem ao departamento de matemática, nem à faculdade de educação, porém mantenho uma ligação muito forte com a faculdade de educação. Em geral, estou lá na maioria das defesas de dissertação, nas bancas, tenho uma ainda agora em maio. E o que mais? Trabalhei nesses projetos grandes, tanto no Gestar, como no Proformação, como no PNLP, como nos parâmetros nacionais. Então, atualmente trabalho no PNAE, no Polo de Brasília. Vocês sabem que é o primeiro pacto nacional pela alfabetização na idade certa. Então, eu tenho uma irmã um pouco mais velha que eu, que disse assim, poxa vida, mas há 40 anos todo mundo se alfabetizava na idade certa, agora é preciso um programa do MEC nacional para fazer isso. Falei, pois é, mas em parte foi devido à expansão, não é, que a educação teve, então a clientela muito maior, a clientela daquele tempo era mais fácil, mais maleável, mais suscetível de ser alfabetizada. Os pais tinham um certo nível e pressionavam as crianças. Atualmente elas estão, ao Deus dará, a sociedade mudou muito. Eu falo que a gente trabalhava na escola risonha e franca. Agora é a violenta e indisciplinada e outros problemas que tem. A gente tem que lidar com tudo isso. Tá bom? Então, vou vindo aqui ao nosso, pode virar? Eu vou fazer umas digressões aí do início. Primeira coisa, vocês sabem que nós estamos em ano de aniversário, 80 anos, na alegria e na tristeza, da fundação da primeira faculdade brasileira, que foi a da USP, e do primeiro curso de formação de professores secundários no país. Então, nós temos 80 anos disso e 80 anos também da invenção do 3+1, que alguém, né, vários de vocês devem saber. 3 anos de matemática pura, mais física, formando bacharel. Em outro lugar, lá longe, que não era nem dentro da universidade, dentro ali perto, um ano final no Instituto de Educação, formando licenciando. E nesse curso, para formar o bacharel, tinha 3 anos de análise matemática. Claro que pegava tudo, pegava variável complexa, equações diferenciais, etc. e tal. E cálculo vetorial e geometria superior. E tinha físicas também, mecânica racional. Seguindo, para organizar esse curso, foram importados 2 grandes matemáticos jovens, um italiano, Fantapier, que depois chamou o Albanese, tudo isso está registrado, não é? E eu tenho, no final, a indicação bibliográfica. E eles até desaconselhavam os estudantes a realizar esse ano de estudos. Após a conclusão do bacharelado e tornar-se licenciados. Então, tem um depoimento do Castrucci que diz assim, que o Fantapier deu o seguinte conselho a ele: estuda matemática, deixa de lado essas coisas de didática, porque didática só tem uma regra boa: saber a matéria. Se você souber a matéria,
O resto, você é um artista. Se for um mau artista, será a vida toda. Se for um bom artista, será um bom professor. Então a questão é nascer artista ou não nascer artista e aprender matemática. Tudo resolvido. O resto põe tudo de lado. Seguindo, e eu vou, aí é para chamar atenção mesmo, né? Tem uma certa ambivalência entre o pai, né? De uma fábula do Milor Fernandes, né? Que todo mundo sabe, foi um jornalista e um filósofo também da vida e da política, ou o timing do processo das descobertas marítimas portuguesas. A fábula O Abridor de Lavas, adaptada de Milor Fernandes. 5 tartarugas juntas curtindo companhia. 3 jovens de 800 anos. Sabe que tartaruga vive muito. Uma velha de 1.200. E uma menininha de 85 anos, tá? Após algum tempo, 28 anos depois, que a dama estava lá, ninguém falava nada, a mais velha propõe fazer algo diferente. E 12 anos depois, a mais nova sugere um piquenique. 25 anos depois decidiram realizar, 40 depois partiram, 80 anos depois chegaram ao local, 15 anos depois estava tudo arrumado, e daí perceberam que faltava o abridor de lava. Após 20 anos, elas ficaram confabulando um pouquinho, decidiram que a tartaruguinha iria buscá-lo. A qual concordou 3 anos depois também. Tinha que né? Com uma condição: só iria se as demais prometessem não tocar em nada até ela voltar. As demais concordaram 2 anos depois. E a tartaruguinha partiu. 50 anos depois ela não deu sinal de vida, nem 17 mais 17, nem mais 8. Uma delas comentou a demora e propôs comer não, né? Olha, tem coisa que não depende do abridor. As outras não concordaram. Enfim, promessa é promessa. Não concordaram 2 anos depois. Esperaram mais 17 anos, mais 16, mais 15, e esperaram mais um século. Já que vai nessa espera, passou. Até que a mais velha não aguentou e propôs comerem só uns docinhos. Como um raio as tartarugas avançaram em direção a eles 6 meses depois, né? E iam começar a comer quando ouviram um barulho no meio do mato, e deles saiu a tartaruguinha falando: ahá, eu sabia que vocês não iam cumprir, e por isso fiquei escondida no mato olhando. Também agora eu não vou mais. A gente dá umas pesquisadas, mas e ele capricha mais ainda, viu? Essa daí é um resumo. Então, algumas reflexões, pelo menos uns 6 meses depois de ter lido, né? A fábula. Realmente a fábula diz muito sobre o nosso país e sobre a licenciatura em matemática. Embora com a ressalva de que corremos 24 horas por dia, ainda assim, mas depois eu vou explicar melhor, temos a lentidão na denúncia, nas decisões de virada, nas quebras de estruturas. São 80 anos. Nas décadas iniciais, ninguém, nenhum egresso, nenhum professor formado percebeu que o curso não formava o professor, porque ele não formava mesmo, só nos jornais que saiu que ele formava. Porque o italiano e o francês, eles tinham certeza que eles vieram aqui para formar uma comunidade de matemáticos, e formaram muito bem. Formaram o Castrucci, o Edson Farai,
uma série de matemáticos que depois ainda aumentou mais a comunidade. A conversa entre os tartarugos foi mais ou menos assim, aqueles que começaram o curso. Em 1934, o jornal Estado de São Paulo noticiava um novo curso cujo principal objetivo era formar e aperfeiçoar professores do ensino secundário e superior no país. Em 50, 15 anos depois, apareceu uma escola de aplicação. Em 70, teve a influência da reforma universitária, de currículos mínimos, e parece que, pelo menos em muitas universidades, foi a partir desses currículos mínimos que apareceu a disciplina cálculo antes da análise. Pode ser que algumas tenham, por influência dos Estados Unidos, dos cursos de engenharia, posto antes. Mas, por exemplo, a Federal Fluminense, eu tenho certeza que só depois desse currículo mínimo é que ela engoliu o cálculo, porque por ela continuava na análise, e análise, e análise em cima de bacharel e de licenciado. Em 80, 50 anos depois, teve o Seminário de Formação de Recursos Humanos para a Educação, organização do MEC, remexeu-se muito a ferida da licenciatura. Eu acho que foi uma das primeiras remexidas. Porém, não se tinha rumos, só se tocou ali nas coisas. Ele desenvolveu-se em âmbito regional, então deu chance a muitas manifestações. De 90 a 2000, 60 anos depois, apareceram disciplinas de educação matemática. Por quê? Porque tinha sido fundada a SBEM. E a partir daquela comunidade e que atuavam, eles foram seminário de educação matemática, modelagem, sabe? Assim foram pondo algumas coisas. De 2000 em diante, 70 anos depois, com as novas leis do MEC, é que o estágio e as práticas adquirem status. Eles têm que ser reconhecidos, eles têm que ter uma carga maior, e surgem também os fóruns. Acho que o primeiro é de 2002. E agora, 2014, 80 anos depois, com imensas dificuldades, nós buscamos definir e implementar conteúdos para a formação de um professor. Que eu digo que se o Felix Klein existisse naquele tempo, em 1934, ou o Whitehead tivesse sido chamado, os rumos dessa licenciatura na USP teriam sido seguramente outros. Seguindo. Mas eu falei que ia falar nas descobertas marítimas portuguesas, é para falar um pouco nesse lapso de tempo de 80 anos, que vocês podem falar. Mas também, em 80 anos, não tem que, olha, você anunciou umas 4 ou 5 coisas, não. Agora vamos ver o que os portugueses fizeram em 80 anos. Eles começaram um pouco antes de 1420 com a história das navegações. E você sabe o que eles conseguiram 80 anos depois? Soma 420, 80, 1500. Tinham chegado aqui no Brasil, entende? Foi bem diferente. E o que aconteceu? Foi bem diferente de um belo dia, como contam para a gente nos primeiros anos, afastarem-se da costa da África e o acaso dar certo e eles descobrirem. Nada disso. Foi uma luta, porque eles começaram com barcas, quase que barquinhas iniciais, costeando ali Portugal, entrando no Mediterrâneo. Muitas expedições, já tem livro escrito sobre isso, se perderam, não se sabe nada. Atualmente ainda se acha naus portuguesas naufragadas no Mediterrâneo, na costa da África, não sei onde, porque foram inúmeras. E daí eles, depois disso, passaram a sair
perpendicularmente à costa de Portugal, como quem soubesse que dali ia para os Estados Unidos. Não chegaram lá, mas acharam os Açores, né? E outro caminho, não se aventuraram muito mais não, outro caminho deles foi seguir a costa da África. Você vê que eles foram descendo até chegar lá e um pouquinho, voltava. A seguinte contava como que era para quanto tinha dado mantimento, levava mais coisa, ia mais um pouquinho, ó, que até aqui já tem o marco deixado e voltava. E assim foi. Até que eles chegaram perto do Cabo Bojador, que é lá ainda naquela primeira parte da África lá, que assim ainda é aquela mais saliente, ali que é o Bojador. E daí eles, eles em uma década descobriram Açores, Madeira, Canárias e passaram uns poucos anos sondando esse cabo. Para nós é igual que na nossa licenciatura a gente está sondando os departamentos de matemática, os conteúdos de matemática, sabe? São muito perigosos, deve ter monstros, muita gente desaparece. Eu quase sucumbi no departamento de matemática, porque eu era uma ovelha negra, mas também que eu dava bem curso de matemática, então salvava, né? Então, as muitas embarcações desaparecidas ao tentar contorná-lo assustavam os navegadores. Mas 15 anos depois, só 15, gente, em 34, eles o ultrapassam com uma única embarcação, não era um conjunto, 15 marinheiros. Fácil não foi. Tem algum leitor propenso para ler a próxima poesia, que essa não tenho coragem de ler? Como dizia Fernando Pessoa. Vai? Quem vai? Quem gosta de ler poesia? Ó mar salgado, quando do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. É muito bonita, né? E é dessa poesia, ai meu Deus, eu tinha o nome do livro, que veio essa frase que é tão conhecida, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Então ele narrou, né? Ele que conhecia a história, narrou todo a insistência, o trabalho, né, que houve para poder acontecer. E continuando, depois das barcas, eles passaram para Caravelas, descobriram o Cabo Verde, contornaram lá o Cabo da Boa Esperança, lá no sul da África, e descobriram o Oceano Índico. Quer dizer, o Oceano Índico eles sabiam que tinha, porque eles iam por terra para a Índia, e sabiam, mas não sabiam que tinha, que dava para passar lá por baixo. E construído as naus. Então, era esforço de matemática, de engenharia, de conhecimentos marítimos, de conhecimento, né, do céu, de astronomia. Em 98 chegaram nas Índias, em 1500, 80 anos ainda. Se a gente tivesse tido o empenho que os portugueses tiveram, a nossa licenciatura estaria, não estaria? Agora, o finalzinho eu não deixo de contar, porque não conto muito o que Petrópolis Cabral fez depois de ficar aquele tempo aqui, aqueles dias, e descobrir o Brasil. Perto lá para o sul da África, que era onde ele sabia, Bartolomeu já tinha chegado, subiu para as Índias, comprou bastante coisa lá para dar dinheiro para Portugal, desceu de novo e subiu pela costa da África até Portugal. Quer dizer, alguém que depois de descobrir o continente ainda tem esse gás. Eu falo que as naus portuguesas percorriam os oceanos
Eu não sei se tem aqui, viu? Igual passeio de pedalinho aos domingos na Lagoa de Pampulha. Eles no Parque Municipal, eu vou corrigir. Lá em Brasília é o Lago Paranoá. Aqui eu falei, deixa eu falar agora no Pampulha, mas eu vou corrigir. Seguindo, são espantosas essas conquistas. É verdade que eles tinham retaguarda, empurrando, sustentando o infante Dom Henrique, que viveu mais ou menos de 20 anos, antes de 1950, antes de 1450, a escola de Sagres, provendo o quê? Recursos, conhecimentos, implementação das embarcações. E nos nossos 80 anos de licenciatura, nós estamos sondando o nosso bojador, sabemos que além dele está o caminho para os tesouros da Índia, os conteúdos de matemática apropriados para formar um bom professor. Então eu quis pôr essas duas coisas para mostrar que eu acho que principalmente do ponto de vista dos matemáticos, dos departamentos de matemática, eu falo isso, porque minha vida profissional toda foi passada no departamento de matemática, eles tiveram aquela postura de tartaruga, e tem até hoje. Ouvem falar? Não sei se falou alguma coisa, né? Se precisasse, não precisasse, não falta nada, viu? E, ao mesmo tempo, esses departamentos agregam professores e professoras, docentes, com uma grande sensibilidade para a formação do professor, que fica igual formiguinhas e formigões num trabalho de 24 horas e que, claro, consegue, ótimo, que o professor saia ainda com algum preparo, alguma motivação, mas que não chegou no cerne do problema, não chegou. Porque eles fazem tudo que é possível no espaço que é possível. Seguindo, o cerne, então, do problema é a desarticulação entre os conteúdos vistos nos cursos de licenciatura e os conteúdos desenvolvidos pelo professor em sua praxis. Esses conteúdos, eu diria que estão sobrando na licenciatura e estão faltando para o profissional. Então, tem que ter aí um estudo melhor. Mas que articulação? Olha, daqui para frente já são posições, né, mais pessoais, mas que eu almejo muito que sejam discutidas, que sejam ampliadas, que sejam, sabe, que recebam outras contribuições, porque não é porque eu falei que a articulação é essa, não, alguém vem e fala. Não, mas você sabe o que tem que considerar também? Ótimo. Eu penso atualmente em duas coisas que a licenciatura deveria cumprir para ser articulada. Ter um fluxo prospectivo, quer dizer, o aluno está ali na graduação e o curso está pensando na vida dele profissional, está tendo uma prospecção para o futuro dele, e então teria que ter essa integração profissional e funcional do ponto de vista da matemática, não é do ponto de vista da função do professor, não. No seguinte sentido, a matemática do mundo atual é uma matemática, sem ser pragmática, ela é funcional, ela tem que funcionar no mundo de hoje, nos trabalhos, nos empregos, em tudo que ela é usada, ela é uma matemática boa, embasada, mas que funciona. Então tem que ter essa funcionalidade. Eu comparo muito com o aprendizado de uma língua estrangeira. Não adianta ter uma grande base teórica, né, se não tiver funcionalidade. É nesse sentido que eu estou falando. E além dessa visão prospectiva, o curso de licenciatura, para ele se articular,
ele tem que dar uma ampliação da sustentação científica do que o professor vai usar. Então, é como se o que ele vai usar, vamos ampliar a sustentação científica para isso. Não assim, fazer uma enorme sustentação científica para o que daí vier. Quem sabe ele aproveita também no dele, né? Serve para o engenheiro, para o estatístico, serve para todo mundo, o professor que se vire também. Então, o que a gente quer é que o professor situe-se e não perca-se na matemática. E ele se situar na matemática, como professor, eu acho essencial. Sabe, para fazer aparecer novas vocações, não só para a matemática, mas para os alunos descobrirem como eles podem usar a matemática e como eles se encaixam em outras profissões. É o professor saber bem onde ele está naquele universo da matemática e conseguir transmitir esse universo para os alunos, tá? E pesquisas que respaldam nossas preocupações, tem muito, eu quero em especial mencionar, que eu mencionei no fim, os trabalhos do Plínio Cavalcante Moreira, mais recentemente junto com a Ana Cristina, que ele trabalha em conteúdo já antes de 2000. Imagina a solidão dele falando naquelas coisas, né, naquele tempo. Mas atualmente o Wu, que é norte-americano, né, de descendência asiática, nesse artigo aí, ele diz que na formação do professor é importante um corpo de conhecimento matemático que satisfaça duas condições. Então, ele não fala sólido, ele não fala, sabe, que mostre o rigor formal. Não, ele fala que satisfaça duas. Ser relevante para o ensino. Isto é, não se dispersar do material que ensinarão na escola. Claro que uma outra ampliação vai ter, mas ele saiu dali, o foco dele está ali. E ser consistente com os princípios fundamentais da matemática. Aí é que entra de certa maneira, pode ser um rigor até que não precisa ser formal, pode ser substancial, mas que teria consistência. Seguindo. Então, mas eu falei nesse fluxo prospectivo, agora a gente tem que explicar um pouco melhor, né? E eu vou dizer em 3 disciplinas que a gente andou pensando, consultando, indagando: álgebra linear, cálculo e álgebra. Tem muitas outras, por exemplo, geometria, eu sei. E geometria ainda tem um pé nela, porque eu estudei geometria projetiva até um ponto relativamente avançado. Mas eu tenho certeza que tem gente que tem mais capacidade do que eu de tentar ver na geometria essa visão prospectiva para o futuro professor. Outras coisas, as tecnologias, a informática e também a matemática aplicada, tudo isso vai ter que ser estudado. Eu trouxe 3 exemplos. E eu procuro focar assim: álgebra linear. Para o professor, falam para mim: Nilza, também você está sendo, falo, estou, porque se eu for bem estrita, depois forçando bem, com muita clarividência, as pessoas vão introduzir outras coisas. Mas a álgebra linear está lá para o aluno, a conexão, o salto para ele, para o professor, é saber resolver sistemas lineares. Claro que daí a gente vai discutir melhor o que é esse saber. O cálculo. Depois de toda a controvérsia histórica, se impõe derivadas, principalmente integrais, no ensino médio, põe, tira, tem colégio que ainda tem colégio que não tem.
Eu acho que taxas de variação, principalmente a velocidade, por causa dele ver a velocidade na física simultaneamente. Então, ele tem que entender melhor a matemática desse conceito. Então, cálculo eu inicialmente pus para taxas de variações e para funções. E também para conhecer mais os números, os irracionais, de modo geral, os reais. E a álgebra? O foco seria para equações polinomiais. E mais conjuntos numéricos, regularidades, simetrias, padrões, tudo isso que daí desemboca em estruturas. Seguindo, ainda vendo um pouco mais de perto. A álgebra linear atualmente é estudada nessa parte, porque ela tem muito aquela teoria de espaços vetoriais e tal, mas nessa parte de resolução de problema, ela vai de matrizes. Os alunos de graduação, eu já vivi isso. Fico lá, que engraçado. Olha, até o que tem matemáticos quadrados de números, né? Eu já dei aula que teve um aluno que eu acho assim, né, super inteligente, que chega no fim, vem para mim particularmente e fala: eu quero tudo isso. Claro que a partir daí eu só dei matrizes, começando com uma situação problema que levasse a matrizes, né? Matrizes, daí você dá determinantes, um número produzido nessa matriz, outra marcha. Mas daí vem os sistemas, aplica tudo, tira a matriz dele, tira o determinante. Historicamente não foi assim. Historicamente, dos sistemas, eles conseguiram produzir os determinantes. E daí eles viram que se eles construíssem a matriz, os coeficientes e a total, eles manipulavam melhor para produzir o determinante. E eu acho que para o futuro profissional, sistemas são as situações, problemas que levam aos sistemas, não é nem o sistema, situações, problemas que levam a sistemas. A percepção do uso de redução de variáveis. Esse é o primeiro gancho que ele tem que perceber. Isso ele percebeu percebeu não, devia ter percebido lá na 7ª série, quando ele resolvia sistemas com duas equações lineares a duas incógnitas, que no fundo todos aqueles processos, o que acontecia? Desaparecia uma incógnita, ficava só uma, e a hora que ficava só uma, ele calculava a outra. E aqui nos temas de maior número também a ideia é essa. Diminui uma. Será que dá para diminuir mais uma? E se você for diminuindo, eu não proponho que se chegue à diagonalização, não. Proponho que se chegue à triangulação da matriz dos coeficientes, porque com essa triangulação você já tem uma linha que dá uma incógnita, você já tem a segunda linha que dá duas, mas se você conhece uma, você conhece a segunda, a matriz dos coeficientes e a triangulação dessa matriz. Então eu acho isso aí evidente que um professor precisaria ter. Algum curso faz, eu não vejo nem livros de álgebra linear trabalharem assim. E quando eles trabalham, eles já vão para a diagonalização, que é muito mais complexo, e que daí, claro, daí depois de você suar nos cálculos, daí você tem capitão, está saindo, matemática tem aquela visão de estética, né? Suou, botou a mão no barro durante séculos e descobriu. Na hora que ele descobriu, ele esquece todo o barro e diz: olha aqui, gente, sabe? Eu digo que é a matemática armazenada. E não é a matemática armazenada. Eu tenho, por exemplo, um livro de álgebra moderna de um alemão que eu acho, Rupert, eu acho assim maravilhoso. Tudo que eu quero é um Google, né? Eu vou lá, tem tudo, livrão lá. Porém, serve para aprendizagem? Não. Serve a
agora que eu já tenho noção de tudo aquilo e que eu quero determinados conceitos, né? Seguindo, e o cálculo, hein, gente? Esse aí é meu livro de cabeceira, atualmente é o Simons, um volume muito bom, sabe? Taxas de variação, mas primeira pergunta, taxa de variação tem limite? Com limites informais. Tem uma dissertação de mestrado da Estadual da Paraíba, em Campina Grande, que tratou sobre isso de uma maneira bem adequada, num mestrado profissionalizante. Porque taxas de variações dá solução de inúmeros problemas. É talvez a maior riqueza, né, assim, do uso imediato de derivados nas taxas de variação. Recair em coeficiente angular, isso o rapaz lá fez, esqueci o nome dele agora, ele recaiu, ele trabalhou a dissertação toda em taxas de variação e mostrou no capítulo, em algumas páginas finais, como dali ele conseguiria mostrar que é a fazer a relação com o coeficiente angular da reta tangente, que por sua vez é o limite dos coeficientes angulares das retas secadas, né? E a necessidade de limite mais rigoroso, porque na verdade, conforme as taxas que você trabalha, você paga um pouco nos limites, né? Tem limites que não dá para levantar informalmente, ou até que você pode incorrer em erro. Tem. Mas então, esse era o papel, para mim, do curso. Mostrar, não um limite formal, epsilon e delta, que deixa atordoado o aluno egresso do ensino médio. Pior ainda, se ele era ótimo aluno, que ele entrou logo no início, ele descobre que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E os meus colegas diziam assim, isso desde o início eu lembro, porque eles não têm base. Falavam, olha, mas a base que eles precisam, que é fazer uns cancelamentos algébricos errados, sabe? Aquelas A mais B sobre A é igual a 1 mais B, né? E não põe o B sobre A, aquelas coisas assim. E eu falo, essas daí, eu faço um comentário, boto uma coluninha lá no quadro depois das provas, não admito risada, eu falo, não são pérolas, é alertas, porque muitos de vocês não fizeram, não tiveram a oportunidade de fazer ensino médio secundário bem feito, então vamos ver esses erros, se possível olhem nos livros e tentem não cometer mais. Mas a linguagem é outra, o Simons admite isso. A linguagem é muito diferente, ela é hermética, ela encerra, os conceitos são, e as linguagens mais ainda. Daí eu comecei a recapitular, porque eu tinha muito presente as linguagens que eu não entendia lá de quinta ou oitava série no ensino médio. Eu comecei a recapitular por que eu entravava às vezes no cálculo. E parece bobagem, mas que havia uma para mim que era assim, desenvolvimento em série de potências. A função tal virava aquele monte, eu olhava o EX, o cosseno X, da onde que tirar tanta coisa para ele ser essa soma, né? Quer dizer, você tem que ter uma visão do alto, perceber que muitas vezes eles fizeram os processos para fazer essa relação da função com as séries, são variados. Muitas vezes eles trabalharam nas séries, viram uma convergência e chegaram na função. Isso não foi um dia que algum matemático descobriu. Outras vezes eles conseguiram ou por uma sequência de funções que eram da forma polinomial. Isso é uma chave do cálculo, que eu passei no cálculo batidão, acho que dei uns 10 anos de cálculo, sem perceber que o cálculo trabalhava com funções polinomiais aproximando
uma função geral. Se você recai em coeficiente angular da tangente, você vai ter, a hora que você tem uma função que você chama derivada. Por que você chama derivada? Porque ela vai ter uma que é, de certa maneira, primitiva dela. Então, eu acho muito mais adequada a terminologia derivada primitiva do que derivada integral. Porque a derivada integral, você percebe a relação entre as duas quando percebe lá no teorema fundamental do cálculo, mas parece forçado, né? Então, isso não pode estar forçado para o professor. Logaritmo exponencial é outro caso, né? Porque no ensino superior, o logaritmo muitas vezes é definido antes como área sobre uma curva. Você imagina o que isso faz na cabeça daquele menino lá, da menina? E eu pensava que era um expoente. Me falaram sempre que era expoente, que se deve levar à base, e agora é uma bruta área sobre uma curva aí. Né? Então, e daí então eu vou lá no livro de cálculo e falo, mas como que faz essa conexão? Tem que ter. Daí você vê toda a teoria de logaritmo, daí lá no final, em 3 linhas assim, ele diz, mas está vendo, se isso foi chamado de x, é porque aquele x é uma coisa de... Mas quem que guarda as coisas assim, dadas em presente, assim, tão rapidamente, entende? Então permanece aquela dúvida. Ou então tem as universidades que continuam com a definição acolchonada de logaritmo e, ao mesmo tempo, as mesmas dificuldades que o professor vai ter, eles têm mais passam por cima. Então, os reais, os racionais, tudo aí, uma listagem de coisas que eu ponho como essenciais no cálculo. Os enumeráveis, os não enumeráveis. Por que os racionais são enumeráveis e os irracionais têm número? Tem, e, por exemplo, se você completar só o intervalinho do 0,1, já não deu mais enumerável. Então, são coisas que eu acho que é um pouco filosofia, mas que faz parte daquilo do professor situar-se na matemática, ele perceber com que tipo de objetos está a matemática lida, mas que não seja de uma maneira somente axiomática. Seguindo, no cálculo você trabalha que E é irracional, que π é irracional, e na verdade você deveria ver que qualquer natural que não seja um quadrado perfeito é irracional. Então, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Já parece um monte, né? Pelo menos uma quantidade inumerável de irracionais. E eu acho que se deve, no cálculo, falam tanto, estudar os reais. Para mim, estudar os reais significa ultrapassar o que o Wu chama com ironia de pressuposto fundamental da matemática escolar, segundo o qual qualquer fórmula válida para todos os números racionais também vale para todos os reais. É um passe de mágica. Quer dizer, para que você faz todo aquele formalismo dos reais, o corpo positivo para dar uma ordenação, não sei o quê, se você não resolve essas coisas? Mas por que essa fórmula é válida nos reais? Então, ele diz, por exemplo, no ensino médio, qualquer aluno resolve 1 sobre raiz de 2 mais 2 sobre raiz de 3, aplicando o denominador e tal, mas ele pode nem saber com o que ele está lidando, que tipo de números, que aproximação ele tem para esses números. Seguindo, como é que está meu tempo? Eu acho que está muito bom. Na álgebra,
como é que seria esse fluxo prospectivo. Vocês não sabem que, para mim, de acordo com as leituras, pesquisas, eu descobri que o fluxo prospectivo da álgebra se aproximaria muito da ampliação, daquele aspecto de ampliação da sustentação científica. Por quê? Porque, para mim, eu pus inalienável, porque ninguém tem o direito de afirmar uma coisa assim, mas seria um conhecimento inalienável ao professor o histórico da busca de soluções polinomiais de grau maior ou igual a 3, quer dizer, de soluções de equações polinomiais de grau maior ou igual a 3. E eu acho que ele devia haver solução de casos particulares, quando você faz restrições, e vem Galois, né? Que, referentemente, quando eu estava na graduação, a gente falava, graças a Deus, que eu com 21 anos, porque já estava no trabalho. Imagina se tivesse morrido depois, né? E atualmente é uma temática assim, que exerce um verdadeiro fascínio assim, sobre mim. E vem o Galois e mostra uma relação entre a resolubilidade das equações e a classificação dessas equações, que nem naquele tempo, quando ele escreveu, tinha todos os sistemas, de acordo com propriedades de simetria que estão relacionadas a permutações das soluções. Se as soluções se permutam obedecendo certas simetrias, então, no fim, vai estar implícito o grupo, um grupo solúvel lá. Tem um livro belíssimo, A Equação que Ninguém Conseguia Resolver, do Mário Lívio, que eu aconselho fortemente, que tem toda a história do Abel e do Galois. Um desafio que eu acho seria desenvolver um plano de disciplina da álgebra para 3 semestres. 3. Eu falo com sobrevoos e mergulhos. Tem hora que você tem que entrar para ele ver mesmo como você mexe. Tem hora que você pode dar umas... Olha, daqui você passaria para isso, tá? E os licenciandos precisam de mais álgebra do que os bacharéis. Eu acho que os bacharéis podem fazer uma teoria de Galois na pós. Os licenciados, eu não vejo como eles saírem da licenciatura sem ter ideia dessa coisa tão básica que é como se resolveu se as equações de grau maior ou igual a 3 têm ou não solução. Em que casos elas, uma determinada tem e em que casos não tem. Seguindo. Porém, tudo isso que eu estou falando, que devia ser assim, o que acontece na realidade? Os conteúdos de matemática da licenciatura são uma massa hermética de conhecimentos envolvendo abstração, abordagens formais dos números reais, continuidade, limite, derivada, definições com razões ocultas, limites com épsilons e deltas, logaritmo como área sobre uma curva, emaranhado de técnicas e regras. Eu, quando aprendi derivada, eu falei, aprendi uma definição, agora que eu vou sair derivando função. Não, espera um pouco, você tem que aprender a regra da derivada da soma, do produto, depois, bom, aprendi. Falei, não posso derivar. Não, porque tem que ter apoio na derivada das funções, tem que ser casos especiais. A função logaritmo especial, as funções de trigonometria. Para que uma definição, se tudo é caso especial. É como se tivesse um conceito de... Aliás, as crianças devem sentir um pouco isso. Eles nem chegam a saber qual é o conceito geral de multiplicação, de divisão, por exemplo, que começa na divisão por decimais. Se tiver vírgula sim, se tiver um zero, mas se ocorrer isso, mas não sei o quê. Cada caso é um caso, né? E a falta de visão das origens, finalidades e evolução desses conhecimentos.
Seguindo. E no fluxo prospectivo, eu acho que ele devia ser considerado erros, mitos e ocultamentos que ocorrem no ensino básico e que teriam que ser ultrapassados na universidade. Porque se não forem na universidade, vão ser onde? Os livros não ultrapassam, os livros didáticos. Então, tem muito tempo, acho que agora o PNLD não está deixando, vinha um capítulo que chamava Números Irracionais. Se abria, vinha cálculo com raízes. E as raízes vinham de todo tipo, raiz de 4, quer dizer, era cálculo com irracionais, mas ali no meio estava cheio de número racional, entende? Então, cria aquela, sei lá o que é, né? Na explicação dada sobre a irracionalidade de Pi, eu vejo professores esforçados, levando os alunos a trabalhar com círculos diferentes, fazerem medições, dividirem a medida da circunferência pela medida do diâmetro. Às vezes aparece 3, às vezes aparece 2, 2,9, não sei o quê. E eles vão e vão. E o professor, depois de uma aula, fala, tá vendo? Olha que número esquisito que está dando. Esquisito porque tem 3 casas decimais, 4. Esse número que ele está calculando é racional. Alguém faz uma medida e obtém uma coisa diferente de racional? Ninguém. Faz outra medida, está dividindo um número racional por outro. É isso que eles estão fazendo. Quer dizer, ele esquece de contar o processo histórico, que eles iam apurando isso e tendo cada vez uma medida melhor dessas dois objetos e cada vez um quociente maior. Ele tinha que contar para eles mesmo que com 1 milhão, 10 milhões de casas decimais não apareceu período e ainda assim não se poderia dizer que é irracional, porque ainda poderia vir a aparecer um período. São coisas assim, né, que escapam. Racionalizar o denominador é infelicidade de linguagem, porque o denominador foi introduzido no contexto de frações. São números inteiros. O certo seria falar em racionalizar o divisor. Lados dos polígonos não se cruzam, eles não consideram os polígonos estrelados, e vai, e vai. Então, tem vários erros, agora eu vou mencionar 1 ou 2 mitos. Um mito e erro é que existem apenas alguns números, eles deixam entrever, deixam o menino sair com a ideia. Tem poucos números irracionais, bem espaços na reta. Tem raiz de 2, ele não sabe nem que tem raiz de 3, de 5, de 6, de 7, de 3, de pi. O Simons diz assim, olha, se a gente fosse comparar os reais com os racionais, com o céu escuro, com miríades de estrelas, as estrelas seriam os racionais e o fundo escuro seriam os irracionais. Então tem muito mais, né? O infinito dos irracionais é de outra ordem. Eu acho que isso é situar-se na matemática. Isso é uma maneira de dizer, olha, de que ciência eu estou falando, sem aquele excesso de formalismo que não informa. Vamos seguir, para eu dar um exemplo de um ocultamento. Toda a lógica por trás dos procedimentos aritméticos e algébricos, desde a multiplicação de 2 inteiros negativos dando um inteiro positivo, até por que eu defino potência daquela maneira, por que um número elevado a 0 dá 1, porque tudo aquilo é sem lógica nenhuma. Atualmente se tenta mostrar através de padrões, mas ele devia ver isso na licenciatura. É a matéria de ensino dele, ele tinha que ver. Seguindo, ali é um último.
pode-se introduzir a função AX, x real, sem que tenha sido definida a potência de um real com expoente irracional. Você definiu tudo, expoente natural, inteiro, racional. De repente você fala assim, olha a função AX. Está faltando umas definições aí, mas você passa por cima, assim, não sabe, esquece de tudo, seguindo. Agora eu falei também nas disciplinas de licenciatura, nas mesmas disciplinas, tendo esse enfoque de ampliação da sustentação científica. E aí precisa cuidar, porque daí a gente começa assim, mas a ampliação da sustentação científica, põe isso também, põe isso também, põe isso também, põe isso também, volta tudo no que está hoje, entende? Então, no cálculo, eu acho importante realçar quais são as informações sobre funções que o cálculo diferencial integral traz, e aquilo que eu falei para vocês, a aproximação de funções por funções polinomiais, que é o desenvolvimento em série de potências, que é um nome muito hermético. Então, da função EX, por exemplo, ela simplesmente, esse desenvolvimento expressa EX como limite das funções 1, que é só a primeira parcela, 1 mais x, que é a segunda, 1 mais x2, que daí já dá uma curva, e daí começa a dar outras curvas, que vai aproximar de x. Seguindo, eu acho que no cálculo devia ser feito o cálculo de π, e mostrar que π é irracional. Cálculo de π tem cálculos relativamente elementares, com o uso de integral, mostrando que o valor de... como que é? É 2πr. Então, se r for 1, é 2π. Então, π é a área de meio círculo. A integral mostra que π sobre 4 é a área de um quadrante do círculo. Álgebra e seu poder na matemática, daí vendo já do ponto de vista de ampliação, uma coisa muito bonita foi o Felix Klein que fez a aproximação da álgebra com a geometria, porque ele classificou a geometria de acordo com o grupo de transformações que mantinham aquelas transformações algébricas invariantes, né? Então estava começando a ficar claro que a simetria e a teoria de grupos proporcionavam a sustentação de boa parte da matemática. Essa mudança do século XIX para cá, eu acho importantíssima, porque até o século XIX era o cálculo que provia a sustentação. Cálculo, enquanto muito associado à geometria. A álgebra era 10%. De repente a álgebra veio com tudo e falou, eu estou em tudo, estou na matemática toda, e além de estar na matemática, estou na física. Talvez os físicos tenham descoberto antes ainda o poder da álgebra moderna do que os próprios matemáticos. Partimos dos princípios de que o professor deverá ter percepção das necessidades atuais de um cidadão quanto ao conhecimento matemático, percepção de quanto sua disciplina atende, visão do alto da disciplina. Ele não pode dizer assim, eu vou fazer isso, mês que vem eu viro a página do livro. Ele já tem que ter uma visão de como está caminhando. Conhecimentos consistentes e aprofundados dos conteúdos do ensino básico, e não é ficar fazendo mais formalismo, não. É entender mesmo. E um conhecimento matemático que lhe dê uma visão do poder da matemática e uma sustentação para a matemática que irá desenvolver na sala de aula. Bojador, o tempo urge, né? Mas nós temos na Sagres, eu não sei se todo mundo está bem atento a essa resolução aí, que eu copiei uma parte, a seleção e o ordenamento,
diferentes âmbitos de conhecimento que comporão a matriz curricular para a formação do professor serão de competência da instituição de ensino. É verdade que as diretrizes depois deram uma certa, mas elas não têm poder de lei, né? Então, elas são diretrizes. E ali também dá para você derivar. Ele fala fundamentos da análise. O que é para entender como fundamentos da análise? E dar o primeiro passo para a transposição didática, que visa transformar os conteúdos selecionados em objetivos de ensino dos futuros professores. Eu achei isso daí, sabe? Eu punha como bandeira, se eu fosse docente, eu punha como bandeira na porta da minha sala, sabe? Seguindo, nessas diretrizes é enfatizada a flexibilidade necessária, de modo que cada instituição formadora construa projetos pedagógicos inovadores e próprios, integrando os eixos articuladores, né, nós mencionamos. Isso eles fazem, mas fazem sem mexer nos conteúdos. Seguindo, olha outro. Sabe o que ocorreu esse ano, ano passado? A gente percebeu, eu reclamava muito que a educação matemática produzia pesquisa e não chegava à sala de aula, que o ensino inicial estava do mesmo jeito, o secundário estava do mesmo jeito. E daí veio o PNAE, esse Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, e a comissão organizada houve por bem consultar os grupos do Brasil todo. Então, eles levantaram a produção referente a esse segmento de Recife, de Brasília, de São Paulo e os mais diversos grupos de trabalho. E, nitidamente, foi isso que despejou em cima do material do PNAE. E eu acho que, assim como a educação matemática desenvolveu um conhecimento sobre a aprendizagem nas séries iniciais, o qual só veio a encontrar seu espaço de ida à escola no PNAE, nós devemos desenvolver um conhecimento a ser aplicado na licenciatura e tê-lo no bolso. Mas não só isso. O que é preciso e possível fazer desde já? Repensar e ampliar os aspectos de fluxo prospectivo e da ampliação científica de que o professor vai usar. Escrever livros para licenciatura. Se esses livros estivessem prontos, já seria meio caminho para algumas universidades usarem, até em cursos experimentais. Organizar disciplinas experimentais, organizar cursos experimentais. Referências, um outro artigo da Circe, teria até a dissertação lá do rapaz da Paraíba, e como bibliografia, o primeiro artigo se tornou um clássico do momento atual, aquele de Paul James Phelps, é muito citado, e os artigos, que eu só pus uma parte, do Plínio Cavalcante Moreira, colega da Ana Cristina lá na FOP, e seguindo, porque tem mais, lá o primeiro é do Plínio junto com a Ana Cristina, e outros. Todos esses artigos são muito importantes de ler. E se vocês lerem esse texto que está aí na pasta, vocês vão ver que tem muito. Tem, eu acho que, um ponto de desacordo. Desacordo, digamos, provisório, temporário, enquanto não me provarem de um bom curso de cálculo. Mas um bom. Não é bom forte, não. É bom substancial, rigoroso, rigor substancial, mostrando a matemática, mas mostrando, dando ideia de onde veio, para onde vai, para que serve. Enquanto não mostrarem que isso resolve, eu não ponho a disciplina de análise, entende? Se depois ainda ela puder contribuir, esse é o meu ponto de discordância maior com esse documento da SBM-SBEM.
que eu não digo que eu ficarei irredutível sempre. Mas vocês vão ver que, sabe, tem coisas, visão prospectiva, está com outro nome, e é certa investigação de cada disciplina, tem muita coisa em comum. Tá? Obrigada. Ou por uma sequência de funções que eram da forma polinomial. Isso é uma chave do cálculo, que eu passei no cálculo batidão, acho que dei uns 10 anos de cálculo, sem perceber que o cálculo trabalhava com funções polinomiais, aproximando uma função geral. Se você recai em coeficiente angular da tangente, você vai ter, a hora que você tem uma função que você chama derivada. Por que você chama derivada? Porque ela vai ter uma que é, de certa maneira, primitiva dela. Então, eu acho muito mais adequada a terminologia derivada primitiva do que derivada integral. Porque a derivada integral, você percebe a relação entre as duas quando percebe lá no teorema fundamental do cálculo, mas parece forçado, né? Então, isso não pode estar forçado para o professor. Logaritmo exponencial é outro caso, né? Porque no ensino superior, o logaritmo muitas vezes é definido antes como área sobre uma curva. Você imagina o que isso faz na cabeça daquele menino lá, da menina? E eu pensava que era um expoente. Me falaram sempre que era expoente, que se deve levar à base, e agora é uma bruta área sobre uma curva aí. Né? Então, e daí então eu vou lá no livro de cálculo e falo, mas como que ele faz essa conexão? Tem que ter. Daí você vê toda a teoria de logaritmo, daí lá no final, em 3 linhas assim, ele diz, mas está vendo, se isso foi chamado de x, é porque aquele x é a quantidade. Mas quem que guarda as coisas assim, dadas em presente, assim, tão rapidamente, entende? Então permanece aquela dúvida. Ou então tem as universidades que continuam com a definição acolchonada de logaritmo e, ao mesmo tempo, as mesmas dificuldades que o professor vai ter, eles têm mais passam por cima. Então, os reais, os racionais, tudo ali, uma listagem de coisas que eu ponho como essenciais no cálculo. Os enumeráveis, os não enumeráveis. Por que os racionais são enumeráveis e os irracionais têm número? Tem, e por exemplo, se você completar só o intervalinho do 0,1, já não deu mais enumerável. Então, são coisas que eu acho que é um pouco filosofia, mas que faz parte daquilo do professor situar-se na matemática, ele perceber com que tipo de objetos está a matemática lida, mas que não seja de uma maneira somente axiomática. Seguindo, no cálculo você trabalha que E é irracional, que π é irracional, e na verdade você deveria ver que qualquer natural que não seja um quadrado perfeito é irracional. Então, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Já parece um monte, né? Pelo menos uma quantidade inumerável de irracionais. E eu acho que se deve, no cálculo, falam tanto, estudar os reais. Para mim, estudar os reais significa ultrapassar o que o Wu chama com ironia de pressuposto fundamental da matemática escolar.
segundo o qual qualquer fórmula válida para todos os números racionais também vale para todos os reais. É um passe de mágica. Quer dizer, para que você faz todo aquele formalismo dos reais, o corpo positivo para dar uma ordenação, não sei o quê, se você não resolve essas coisas? Para que essa fórmula é válida nos reais? Então, ele diz, por exemplo, no ensino médio, qualquer aluno resolve 1 sobre raiz de 2 mais 2 sobre raiz de 3, aplicando o denominador e tal, mas ele pode nem saber com o que ele está lidando, que tipo de números, que aproximação ele tem para esses números. Seguindo, como é que está meu tempo? Eu acho que tá muito bom. Na álgebra, como é que seria esse fluxo prospectivo? Vocês não sabem que, para mim, de acordo com as leituras, pesquisas, eu descobri que o fluxo prospectivo da álgebra se aproximaria muito da ampliação, daquele aspecto de ampliação da sustentação científica. Por quê? Porque, para mim, eu pus inalienável, porque ninguém tem o direito de afirmar uma coisa assim, mas seria um conhecimento inalienável ao professor o histórico da busca de soluções polinomiais de grau maior ou igual a 3, quer dizer, de soluções de equações polinomiais de grau maior ou igual a 3. E eu acho que ele devia haver solução de casos particulares, quando você faz restrições, e vem Galois, né? Que, reverentemente, quando eu estava na graduação, a gente falava, graças a Deus, que eu com 21 anos, porque já estava no trabalho. Imagina se tivesse morrido depois, né? E atualmente é um matemático assim, que exerce um verdadeiro fascínio assim, sobre mim. E vem o Galois e mostra uma relação entre a resolubilidade das equações e a classificação dessas equações, que nem naquele tempo, quando ele escreveu, tinha todos os sistemas, de acordo com propriedades de simetria que estão relacionadas a permutações das soluções. Se as soluções se permutam obedecendo certas simetrias, então, no fim, vai estar implícito o grupo, um grupo solúvel lá. Tem um livro belíssimo, A Equação que Ninguém Conseguia Resolver, do Mário Lívio, que eu aconselho fortemente, que tem toda a história do Abel e do Galois. Um desafio que eu acho seria desenvolver um plano de disciplina da álgebra para 3 semestres. 3. Eu falo com sobrevoos e mergulhos. Tem hora que você tem que entrar para ele ver mesmo como você mexe. Tem hora que você pode dar umas... Olha, daqui você passaria para isso, tá? E os licenciandos precisam de mais álgebra do que os bacharéis. Eu acho que os bacharéis podem fazer uma teoria de Galois na pós. Os licenciados, eu não vejo como eles saírem da licenciatura sem ter ideia dessa coisa tão básica que é como se resolveu se as equações de grau maior ou igual a 3 têm ou não solução. Em que casos elas, uma determinada tem e em que casos não tem. Seguindo. Porém, tudo isso que eu estou falando, que devia ser assim, o que acontece na realidade? Os conteúdos de matemática da licenciatura são uma massa hermética de conhecimentos envolvendo abstração, abordagens formais dos números reais, continuidade, limite, derivada, definições com razões ocultas, limites com épsilons e deltas, logaritmo como área sobre uma curva, emaranhado de técnicas e regras. Eu, quando aprendi derivada, eu falei, aprendi uma definição, agora que eu vou sair derivando função. Não, espera um pouco,
a regra derivada da soma, do produto, e depois, bom, aprendi. Falei, não posso derivar. Não, porque tem que ter apoio na derivada das funções, tem que ser casos especiais. A função logarítmica especial, as funções de trigonometria. É uma definição, se tudo é caso especial. É como se tivesse um conceito de... Aliás, as crianças devem sentir um pouco isso. Eles nem chegam a saber qual é o conceito geral de multiplicação, de divisão, porque ele sempre começa na divisão por decimais. Se tiver vírgula sim, se tiver um zero, mas se ocorrer isso, mas não sei o quê. Cada caso é um caso, né? E a falta de visão das origens, finalidades e evolução desses conhecimentos. Seguindo, que no fluxo prospectivo, eu acho que ele devia ser considerado erros, mitos e ocultamentos que ocorrem no ensino básico e que teriam que ser ultrapassados na universidade. Porque se não forem na universidade, vão ser onde? Os livros não ultrapassam, os livros didáticos. Então, tem muito tempo, acho que agora o PNLD não está deixando, vinha um capítulo que chamava Números Irracionais. Se abria, vinha cálculo com raízes. E as raízes vinham de todo tipo, raiz de 4, quer dizer, era cálculo com irracionais, mas ali no meio estava cheio de número racional, entende? Então, cria aquela, sei lá o que é, né? Na explicação dada sobre a irracionalidade de Pi, eu vejo professores esforçados, levando os alunos a trabalharem com círculos diferentes, fazerem medições, dividirem a medida da circunferência pela medida do diâmetro. Às vezes aparece 3, às vezes aparece 2, 2,9, não sei o quê, e eles vão e vão. E o professor, depois de uma aula, fala, tá vendo? Olha que número esquisito que está dando. Esquisito porque tem 3 casas decimais, 4. Esse número que ele está calculando é racional. Alguém faz uma medida e obtém uma coisa diferente de racional? Ninguém. Faz outra medida, está dividindo um número racional por outro. É isso que eles estão fazendo. Quer dizer, ele esquece de contar o processo histórico, que eles iam apurando isso e tendo cada vez uma medida melhor dessas dois objetos e cada vez um quociente maior. Ele tinha que contar para eles mesmo que com 1 milhão, 10 milhões de casas decimais não apareceu período e ainda assim não se poderia dizer que é irracional, porque ainda poderia vir a aparecer um período. São coisas assim, né, que escapam. Racionalizar o denominador é infelicidade de linguagem, porque o denominador foi introduzido no contexto de frações. São números inteiros. O certo seria falar em racionalizar o divisor. Lados dos polígonos não se cruzam, eles não consideram os polígonos estrelados, e vai, e vai. Então, tem vários erros, agora eu vou mencionar 1 ou 2 mitos. Um mito e erro é que existem apenas alguns números, eles deixam entrever, deixam o menino sair com a ideia. Tem poucos números irracionais, bem esparsos na reta. Tem raiz de 2, ele não sabe nem que tem raiz de 3, de 5, de 6, de 7, de 3, de pi. O Simons diz assim, olha, se a gente fosse comparar os reais com os racionais, com o céu escuro, com miríades de estrelas, as estrelas seriam os racionais. E o fundo escuro seriam os irracionais.
Então tem muito mais, né? O infinito dos irracionais é de outra ordem. Eu acho que isso é situar-se na matemática. Isso é uma maneira de dizer, olha, de que ciência eu estou falando, sem aquele excesso de formalismo que não informa. Vamos seguir, para eu dar um exemplo de um ocultamento. Toda a lógica por trás dos procedimentos aritméticos e algébricos, desde a multiplicação de dois inteiros negativos dando um inteiro positivo, até por que eu defino potência daquela maneira, por que um número elevado a zero dá 1, porque tudo aquilo é sem lógica nenhuma. Atualmente se tenta mostrar através de padrões, mas ele devia ver isso na licenciatura. É a matéria de ensino dele. Ele tinha que ver. Seguindo. Ali é um último. Pode-se introduzir a função AX, x real, sem que tenha sido definida a potência de um real com expoente irracional. Você definiu tudo, expoente natural, inteiro, racional. De repente você fala assim, olha a função AX. Está faltando umas definições aí, mas você passa por cima, assim, não sabe, esquece de tudo. Seguindo. Agora eu falei também nas disciplinas de licenciatura, nas mesmas disciplinas, tendo esse enfoque de ampliação da sustentação científica. E aí precisa cuidar, porque daí a gente começa assim, mas a ampliação da sustentação científica, põe isso também, põe isso também, põe isso também, põe isso também, volta tudo no que está hoje, entende? Então, no cálculo, eu acho importante realçar quais são as informações sobre funções que o cálculo diferencial e integral traz, e aquilo que eu falei para vocês, a aproximação de funções por funções polinomiais, que é o desenvolvimento em série de potências, que é um nome muito hermético. Então, da função EX, por exemplo, ela simplesmente, esse desenvolvimento expressa EX como limite das funções 1, que é só a primeira parcela, 1 mais x, que é a segunda, 1 mais x2, que daí já dá uma curva, e daí começa a dar outras curvas que vai aproximar de x. Seguindo, eu acho que no cálculo devia ser feito o cálculo de π, e mostrar que π é irracional. Cálculo de π tem cálculos relativamente elementares, com uso de integral, mostrando que o valor de... como que é? É 2πr. Então, se r for 1, é 2π. Então, π é a área de meio círculo. A integral mostra que π sobre 4 é a área de um quadrante do círculo. Álgebra, esse é o poder na matemática, daí vendo já do ponto de vista de ampliação, uma coisa muito bonita, foi o Felix Klein que fez a aproximação da álgebra com a geometria, porque ele classificou a geometria de acordo com o grupo de transformações que mantinham aquelas transformações algébricas invariantes, né? Então estava começando a ficar claro que a simetria e a teoria de grupos proporcionavam a sustentação de boa parte da matemática. Essa mudança do século XIX para cá, eu acho importantíssima, porque até o século XIX era o cálculo que provia a sustentação. Cálculo, enquanto muito associado à geometria. A álgebra era 10%. De repente a álgebra veio com tudo e falou, eu estou em tudo, estou na matemática toda, e além de estar na matemática, estou na física. Talvez os físicos tenham descoberto antes ainda o poder da álgebra moderna do que os próprios matemáticos. Partimos dos princípios de que o professor deverá ter percepção das necessidades atuais de um cidadão quanto ao conhecimento matemático, percepção de quanto sua disciplina atende, visão do alto da disciplina. Ele não pode dizer assim, eu vou fazer isso, mês que vem eu viro a página do livro. Ele já tem que ter uma visão de como está caminhando.
conhecimentos consistentes e aprofundados dos conteúdos do ensino básico, e não é ficar fazendo mais formalismo, não. É entender mesmo. E um conhecimento matemático que lhe dê uma visão do poder da matemática e uma sustentação para a matemática que irá desenvolver na sala de aula. Bojador, o tempo urge, né? Mas nós temos na Sagres, eu não sei se todo mundo está bem atento a essa resolução aí, que eu copiei uma parte, a seleção e o ordenamento,